Olá, alunos do curso de Licenciatura em Geografia. Eu me chamo Giovanni e estamos iniciando a terceira unidade da disciplina de Geografia e Recursos Hídricos. Nesta terceira unidade, estudaremos as regiões geográficas hidrográficas brasileiras. Quanto aos tópicos da aula, regiões hidrográficas do Brasil, nós temos 12 regiões hidrográficas: Amazonas, Tocantins-Araguaia, Atlântico Nordeste Ocidental, Paraíba, Atlântico Nordeste Oriental, São Francisco, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, Paraguai, Paraná, Uruguai e Atlântico Sul. Em relação às regiões hidrográficas do Brasil, a magnitude da rede hidrográfica brasileira nos coloca entre as mais ricas do globo. Ressalta a importância desse aspecto para a geografia do Brasil. Os dois fatores principais devem se relacionar à grandeza dessa hidrografia do Brasil são a vasta extensão territorial do Brasil, compondo várias grandes bacias fluviais, as excepcionais condições da umidade, da maior parte dessa área, no caso, condições climáticas. Então, quando você já estudou em disciplinas anteriores a climatologia, você percebe que nós temos um clima bastante chuvoso, com uma média pluvial elevada e que faz com que contribua aí para a nossa vasta rede hidrográfica brasileira, com exceção de algumas áreas aí do nordeste do semiárido do Brasil. Então aqui nós temos um mapa onde vocês observam as bacias e subbacias hidrográficas do Brasil. Nós temos algumas bacias aí, subbacias, e praticamente todos os rios brasileiros são rios perenes, eles vertem a água o ano todo, e uma característica dos rios brasileiros, quase 100% dos nossos rios, eles são rios de drenagem exorreica, desaguam para o mar ou para o oceano aí. Em relação às características da bacia hidrográfica do Amazonas, que é a primeira que a gente vai estudar aqui, é uma bacia muito extensa, é a mais extensa do planeta Terra. A nascente localiza-se nos Andes peruanos, e sua foz no Oceano Atlântico. Então, nós temos um rio que essa bacia abrange diversos países da América do Sul. É uma bacia que se estende pelo Brasil, 63%, Peru 17%, Bolívia 11%, Colômbia 5,8%, Equador 2,2%, Venezuela 0,7% e Guiana 0,2% aí. Então uma bacia que abrange, no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 países da América do Sul, Então, um rio muito importante do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de navegabilidade, na região. Segundo a Agência Nacional das Águas, as maiores demandas do uso ocorrem nas subbacias, no rio Madeira, Tapajós e Negro. E sua principal uso aí, no caso, é a irrigação. O rio principal é um rio bastante navegável, o rio Amazonas, quase toda a sua extensão aí, ele é um rio muito navegável. Em relação aos rios principais que compõem a bacia do Amazonas, vocês podem ver aí no mapa que é uma bacia muito gigante, muito grande, ocupa uma área geográfica imensa. Então, nós temos o rio Amazonas, que é o principal, aí eu tenho o Rio Negro, o Solimões, o Madeira, o Trombetas, o Purus, o Tapajós, o Rio Branco, o Rio Javari, o Rio Juruá, Xingu, Japoá e Içá. Então é um rio muito importante. No seu leito principal, que é o Rio Amazonas, ele é um leito que percorre praticamente uma área de planície, então ele tem um aproveitamento aí muito grande na navegação. Mas quanto à produção energética, é baixa. Essa produção energética ela vai estar relacionada aí aos seus afluentes. Então, vários afluentes têm grande potencial hidráulico, de geração de energia. Quando nós falamos agora da segunda bacia aí, da segunda região hidrográfica, Tocantins-Araguaia, recebe esse nome porque tanto o rio Tocantins quanto o rio Araguaia ele tem igual contribuição nessa bacia.
no passado já foi chamado de apenas Tocantins, mas percebeu-se que o volume de água e a importância do rio Araguaia é similar ao rio Tocantins, por isso ela passou a ser nomeada de Bacia Tocantins-Araguaia. Então essa região aí que forma aí o Bico do Papagaio no Maranhão, né, onde o rio Tocantins ele se encontra com o rio Araguaia e forma essa região aí no Maranhão, entre Maranhão, Pará e Tocantins. Essa região é muito importante, né, essa bacia, para o agronegócio. É uma região que inclui uma área de mineração, né, de bauxita, de minério de ferro, e tem um potencial hidrelétrico grande, né, de 14 gigawatts. É uma bacia que abrange os estados do Goiás, do Tocantins, do Pará, do Maranhão, do Mato Grosso e do Distrito Federal. Boa parte dessa região, né, principalmente na região centro-oeste, é utilizada a água, né, para irrigação, cerca de 62% da demanda, certo? Quanto à bacia hidrográfica do Atlântico Nordeste, que inclui aí o Maranhão, né, parte do Pará, né, uma parte do Maranhão e uma parte do Piauí, né? Então, essa bacia aí, ela vai incluir aproximadamente 274 mil quilômetros quadrados, 6,2 milhões, né, de população segundo o IBGE, e abrange os municípios aí do Maranhão e Pará, né? 61% da população vive nas cidades, principalmente na demanda hídrica da região de uso da água, né? Os principais rios aqui, aí não é um rio principal, e sim várias bacias que vão compor essa região hidrográfica, né? Vocês vão perceber que eu tenho aí a bacia do Gurupi, Itapecuru, né? A litorânea do Maranhão, e a litorânea do Pará, e a do Mearim. Então são vários, os rios principais é o Gurupi, Mearim, Itapecuru e Munim, né? Então, mas aí eu tenho vários rios pequenos que vão desaguar no mar, que vão compor aí essa grande região hidrográfica. Quanto à região hidrográfica do Parnaíba, que inclui aí entre o Maranhão, Piauí e Ceará, né? Então, 99% do território do Piauí está dentro dessa região hidrográfica, 19% do Maranhão e 10% do Ceará. É um rio que nasce a mais ou menos 800 metros de altitude e percorre toda a região do Alto Parnaíba, né? Na região das Chapadas Mangabeiras, e vai até desaguar na cidade de Parnaíba, que está na Foz, formando um delta. Então, um dos rios brasileiros aí que forma delta, que tem um estuário diferente, né? Que tem uma foz diferente de estuário, né? A forma foz do tipo delta, certo? Então, o rio percorre aí mais ou menos 1.400 km, deságua no Oceano Atlântico, e tem como principais rios o Parnaíba, o Canidé, o Rio Balsas, que é um rio importante no Maranhão, o Rio Piauí, o Rio Poti, na região de Teresina, Rio Longá, Rio Uruçuí Preto, Uruçuí Vermelho. Então tem vários rios muito importantes aí, né, na região do Piauí, né, que deságua. É um rio também que ele tem alguns afluentes intermitentes, né, que são rios temporários. E nós temos aí a nossa quinta região hidrográfica do Atlântico, né? Nordeste também não é um rio principal, sim, várias bacias que vão compor aí essa região hidrográfica, né? Está localizado em 6 estados brasileiros, Piauí 1%, né? Que 99% está na bacia do Parnaíba, né? 46% do Ceará, 19% do Rio Grande do Norte, 20% da Paraíba, 10% do Pernambuco e 5% de Alagoas. Então, é uma região que ocupa uma área territorial, né? No caso, as principais capitais, né, do Brasil, aí, do Nordeste, né? Nordeste brasileiro, como Recife, Fortaleza, Maceió, Natal, João Pessoa, grandes cidades também aí nessa região, como Caruaru, Mossoró, Campina Grande, estão dentro dessa área, dessa bacia hidrográfica, né, Nordeste Oriental. É uma região que não é composta por grandes rios, mas nós temos alguns rios importantes, né, como o Jaguaribe, o Capiberibe, né, o Rio Paraíba, certo? O Rio Apodi, são rios que compõem essa região. A nossa sexta região hidrográfica é um rio muito importante para o Nordeste, é o Rio São Francisco. O Rio São Francisco, que nasce na região centro-oeste, percorre aí o semiárido, né,
nasce em Minas e corre para a Bahia e deságua entre os estados de Alagoas e Sergipe, né? Abrange os estados da Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás, né? Distrito Federal, a região da bacia hidrográfica. O Rio São Francisco possui vários afluentes, dentre eles os mais importantes são a Bataé, das Velhas, Paraopeba, né? Jequitaí. Mais importante dessa bacia é que ela tem um potencial hidráulico também importante, de que desenvolve a região, né? Que é a geração de energia. Outro grande projeto nessa área é a transposição do Rio São Francisco. Como nós sabemos, o Rio São Francisco está na região do semiárido, né? Ele percorre a região do semiárido nordestino. E é o oásis ali nessa região. Né? Todas as cidades que estão à margem de São Francisco são cidades desenvolvidas, né? Mas nós temos regiões mais ao norte que tem muita carência de água, né? Um déficit hídrico muito grande. E aí o governo federal desenvolveu um projeto chamado Transposição do Rio São Francisco, ele já é bem antigo e caminhou muito nos governos do PT, e aí, né, deu prosseguimento, está dando prosseguimento agora nesses novos governos, que é de canalizar, né, e bombear a água do rio para outros córregos, né? Então nós temos dois pontos aí importantes, que é a região de Cabrobó e Petrolândia, que é para bombear essa água, né, em um nível mais elevado, né, para que ela possa formar os canais e gerar irrigação e desenvolvimento nessas regiões onde há um déficit hídrico muito grande. E a nossa sétima região hidrográfica do Brasil, o Atlântico Leste. Novamente, uma região que não tem um rio principal, uma região que são vários rios, né? Então nós temos aí 388 mil quilômetros quadrados, uma população de 15 milhões de habitantes, e abrange os estados da Bahia, Minas Gerais, Sergipe e Espírito Santo. Essa região hidrográfica, a região que pega a região de Salvador, né? Aracaju, Salvador, certo? Aí desses até o Espírito Santo, certo? Um pouquinho de Sergipe até o Espírito Santo. E é uma região que tem vários rios, né? Inúmeros rios aí vocês estão vendo aí, Rio Vaza Barris, Rio Barba do Tubarão, Rio Real, Rio Itapecuruaçu, Rio Itapicuru, semelhante ao nosso Itapecuru Mirim, né? Da cidade de Itapecuru Mirim, né? Nosso Rio Itapecuru, lá é Itapicuru, para não confundir, né? Então, o Rio Jacuípe, Rio Salgado e outros rios aí fazem parte dessa região hidrográfica. E aí nós temos uma oitava região hidrográfica, o Atlântico Sudeste. Novamente, não é um rio principal, é uma região que tem vários rios, e aí é uma região de 229 mil quilômetros quadrados, corresponde a 12,7% do território nacional, e abrange os estados de Espírito Santo, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Então, é uma região também, não há um rio principal, são vários rios, como eu falei, Rio Paraíba do Sul, Rio Doce, Rio Preto, Rio Branco, Rio Barra Seca, Rio Itapemirim, Rio Ribeira, e aí vai Rio São Mateus, vários rios que vão compor essa região hidrográfica na região sudeste do Brasil. Nós temos outra região hidrográfica, que é aí com o rio principal, né, que vai compor, que é o Rio Paraguai, né, que nasce na Chapada dos Parecis, na cidade de Alto Paraguai, no estado do Mato Grosso. Então ele percorre a região até entrar aí do Pantanal, até entrar na região de fronteira, né, entre os países. Aí, no caso, o Paraguai, Argentina, Bolívia, então é uma bacia que ela abrange 4 países. E ela é muito importante, né, porque ela tem toda uma estrutura de um clima da região, né, de uma estrutura climática, né, que é a região do Pantanal, a região de relevo, é uma depressão, né, então tem toda uma fauna, uma flora específica, e o rio é muito importante aí, né, tem diversas estruturas que estão linkadas ao rio aí, estruturas quando a gente fala de naturais, né. A bacia do Paraguai possui cerca de
1.100.000 km² de extensão, uma bacia imensa, né? No Brasil ela ocupa cerca de 363.000 km² aí, o que significa 4,6% do território nacional, e cerca de 1/3 de extensão total dessa bacia, né? Isso é muito importante para navegação, né? Outra bacia importante, e aí eu considero como uma das bacias mais importantes do ponto de vista da geração de energia no Brasil, que é a bacia hidrográfica, a região hidrográfica, na verdade, do Paraná, né? Tem como rio principal o rio Paraná, certo? A importância econômica da região está relacionada às atividades industriais, na cidade de São Paulo, Santo André, São Bernardo, que é o ABCD paulista, né? Ainda temos Campinas, Curitiba, Londrina, Ribeirão Preto. Então todas as cidades elas compõem aí o que nós vamos chamar de a bacia hidrográfica, a região hidrográfica do Paraná. O potencial hidrográfico dessa bacia é imenso, é o mais aproveitado do Brasil, que o maior potencial hidrográfico é a bacia do Amazonas, só que ela é pouco aproveitada. E essa não, ela tem um grande potencial e praticamente 100% aproveitamento aí energético na região, né? Temos usinas importantes como a usina binacional, que é uma usina de Brasil e Paraguai, a usina de Furnas, no Rio Grande, né, em Minas Gerais. Mas nessa região, essa bacia é muito importante, né, para o abastecimento energético estratégico do Brasil, certo? Na região também está localizado hidrovias importantes do Paraná, né, cerca de 1.800 km de extensão, resultado da canalização dos rios Tietê e Paraná. Esses rios eles são importantes para desaguar, no caso, escoar a produção, né, da região, a produção agrícola, muito importante mesmo. E esta região se estende entre o estado de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e Santa Catarina. A nossa 11ª região hidrográfica do Brasil, né? Região hidrográfica do Uruguai, né? Tem como principal rio aí o rio Uruguai, né? Que ocupa mais ou menos 7% do estado de Santa Catarina e 70% do estado do Rio Grande do Sul, né? Fora o Brasil, está presente ao norte, né, do Uruguai e ao leste da Argentina. Tem uma área total de 3.800.000 km², né? Corresponde a 2% do território brasileiro. É a menor bacia hidrográfica do Brasil, mas vocês podem ver que é uma bacia imensa e também tem uma importância imensa em relação à navegação nessas regiões, né? Bacia hidrográfica do Paraguai, Paraná e Uruguai, ela faz parte da chamada Bacia Platina, elas estão integradas, né? O Paraguai, o Paraná e o Uruguai, eles são afluentes de uma grande bacia que nós vamos chamar aí de Bacia Platina, né? A bacia do Rio da Prata, né? Essa bacia platina deságua ali entre Argentina e Uruguai, né? Então, muito importante. E a 10ª e última região hidrográfica do Brasil é a região hidrográfica do Atlântico Sul, que corresponde aqui à região aqui do Paraná, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Além disso, é uma pequena bacia ainda, né, encontrada em São Paulo, todavia apenas 0,8% do total. De modo geral, a bacia tem importância econômica na região, né, porque é uma região que corresponde a 450 municípios, distribuída em 12 milhões de moradores, região importante na produção agrícola nessa bacia. Como eu falei, ela não é composta por um rio, e sim vários rios, né? Predominância de rios de pequeno porte, muitos, né? E corresponde a uma área de 185.000 km² que drenam todas em direção ao rio Oceano Atlântico, né? Então, a gente encerra nossas aulas, essa é a nossa referência em relação à unidade. E bons estudos e façam as atividades aí da plataforma.